torcedor colorado, no dia de Inter de hoje eu vou trazer um nome que surgiu nos bastidores das duas chapas para 2024, Gustavo Scarpa. Vou trazer o que essas duas direções podem fazer aí para trazer ele para o Inter e vou falar também sobre dívidas quitadas por Alessandro Barcelos nessa gestão. Lembrando que a gente sempre tem o apoio do Banrisul, empréstimo consignado para beneficiários INSS, seja aposentado, pensionista ou BPC Loas. Bora pro vídeo então. Recentemente o Internacional recebeu uma parcela do valor referente à LFF, né? Foram recebidos aí 110 milhões de reais, né? Recentemente o Internacional recebeu um valor referente à LFF, a assinatura com a LFF. Esse valor foi em torno de 110 milhões de reais. É a primeira parcela, o Internacional ainda vai receber mais esse valor em 2024, totalizando 215 milhões de reais. Mas desses 110 milhões de reais, Alessandro Barcelos acabou quitando algumas dívidas e utilizou 40 milhões de reais para isso. Eu vou trazer para vocês algumas dessas dívidas, algumas um pouco mais absurdas, outras que são dessa própria gestão do Alessandro Barcelos. Começando então pela que o próprio Alessandro Barcelos criou, uma dívida com o Independiente da Argentina por conta da contratação de Fabrício Bustos. O Internacional devia aí um valor ainda para o Independiente, já tinha devido por conta do Vitor Cuesta e agora sim quitou todas as dívidas com o clube argentino que tinha colocado o Internacional na FIFA, acionado o Internacional por lá. E isso poderia trazer um transfer ban, ou seja, o Internacional poderia ficar sem poder fazer contratações aí na próxima janela, mas acabou sendo quitada essa dívida de vez. Outras dívidas, e aí que pra mim são um pouco mais absurdas, de gestões passadas, entre 2010 e 2015. Uma delas é com a lancheria McAurio que estava aqui no Pátio do Beira-Rio durante muitos anos, teve que sair por conta das reformas da Copa do Mundo e acabou acionando o Internacional na Justiça, venceu e esses valores foram pagos agora. Outras dívidas, tá? E aí pra mim a mais absurda de todas, Bruno Sabiá, um atleta que mal jogou pela base do Inter no Sub-20 e no Sub-23 entre 2013 e 2015, o Internacional precisou agora pagar 3 milhões de reais para Bruno Sabiá. Sim, 3 milhões de reais para Bruno Sabiá, um jogador que nesse momento joga no Bandeirantes. Então, assim, o Internacional se complicou em muitas dívidas durante essa gestão, né, de 2015 ali, né, com Vitório Pífero. E também uma dívida anterior a isso, com o Alexandro. Alexandro, quando saiu, também ficou de receber mais valores, né, lá em 2010 isso, e o Internacional acabou pagando agora também. Então essas foram algumas das dívidas quitadas por Alessandro Barcelos ao receber o valor da LFF. Mas vamos falar de coisa boa? O Internacional entrou na briga por Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, jogador que estava no Palmeiras e que foi para o Nottingham Forest e está emprestado para o Olympiacos, tem 29 anos e quer voltar ao Brasil, tem o desejo de retornar ao Brasil para a temporada de 2024. Já tem alguns clubes fazendo proposta para ele. Por exemplo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já conversou com o Nottingham Forest, já está tudo praticamente alinhado, poderia pagar os 4 milhões de euros que o Nottingham está pedindo, né, que daria em torno de 21 milhões de reais, porém o salário que o Atlético Mineiro ofereceu para o Gustavo Scarpa é em torno de 1 milhão e meio de reais. Além disso, o Galo apresenta, claro, a oportunidade de jogar uma Copa Libertadores. Outro clube que está na briga, mas que talvez já desista dela, é o São Paulo. O São Paulo entende que os valores talvez sejam um pouco mais altos do que gostaria de pagar para Gustavo Scarpa, mas também quer ter o jogador no elenco para 2024 justamente para a disputa da Liberta. Agora, onde entra o Internacional nessa história? O Internacional entra porque os dois possíveis futuros presidentes do Inter, tanto o Roberto Melo quanto o Alessandro Barcelos, têm interesse na contratação do jogador. E isso não depende de uma venda do Maurício, por exemplo, como muitos estão falando, que o Maurício teria que ser vendido para o Inter ter esse valor e conseguir, então, trazer o Gustavo Scarpa até como uma reposição ao Maurício. Não, mesmo independente de uma venda ou não do Maurício, Gustavo Scarpa é de interesse dos dois candidatos à presidência do Internacional. Por quê? Porque é um jogador que já tem experiência, que tem uma liderança, que tem um bom psicológico, já venceu, né? É um cara vencedor, venceu vários títulos ali com o Palmeiras, na grande era do Palmeiras, e que dentro de campo apresenta muita qualidade, inclusive em bolas paradas, que é uma dificuldade do Internacional. Então, o Inter tem sim interesse na contratação desse jogador, mas enfrenta dois adversários à altura e, claro, podem surgir outros adversários também.
né? O próprio Flamengo tinha interesse na contratação do Gustavo Scarpa no meio do ano, o Palmeiras tentou trazê-lo de volta e aí ele acabou não querendo voltar, preferiu ficar lá pela Grécia. Enfim, é um jogador que agora sim quer voltar para o Internacional e o Internacional tem uma desvantagem, não joga Libertadores de 2024. Agora, Alan Patrick, por exemplo, veio para jogar a Sul-Americana. Gustavo Scarpa poderia embarcar nessa também. Considerando o time que o Internacional tem hoje, se realmente estiver na Sul-Americana ano que vem, essa pode sim ser uma arma do Internacional como um objetivo, né, de vencer a Sul-Americana, título que o Gustavo Scarpa não tem, por exemplo. Então a gente fica aí no aguardo, né, de repente uma proposta oficial por esse jogador que eu tenho certeza que agregaria muita qualidade do Internacional. Bom, pessoal, esse foi o Dia de Inter de hoje com o apoio do Banrisul, empréstimo consignado para beneficiários de INSS, seja aposentado, pensionista ou BPC Loas. E eu quero que vocês me digam aí nos comentários, gostariam de Gustavo Scarpa no Internacional? E outra, imaginavam que o Internacional ainda tinha dívidas com Bruno Sabiá? Deixa aí, não se esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal.